Irmãos, a graça e a paz. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 46. Diz assim a palavra de Deus, eu lerei, os irmãos acompanham a leitura do Salmo 46, que tem como título Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. Diz assim a palavra, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nosso Deus e amado Pai, pedimos nesse momento, ó Pai, enquanto, ó Deus, damos continuidade ao culto, em um momento em que a Tua palavra lida agora será, ó Deus, exposta, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa, com intrepidez, que o Senhor possa, com toda clareza, ó Deus, abrir a nossa mente para entender qual é o Teu propósito, ó Deus, em ler o Salmo 46. Qual é a Tua vontade, ó Deus, advinda deste Salmo e desta palavra. Nos abençoa, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como canal de transmissão, para que, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, seja aquilo que a Tua igreja precisa ouvir. Por isso, ó Deus, humilhado estou, ó Pai, diante de Ti, porque sei, ó Deus, que pelas minhas próprias forças, pela minha própria inteligência, ou talvez pela minha própria capacidade, eu não seria capaz, ó Deus, de poder falar de Ti e sobre Ti. Mas é por causa do Teu amor, mas é por causa, ó Deus, da dependência que tenho em Ti, mas é por causa, ó Deus, da Tua soberania, da Tua graça, da Tua majestade. Ó Deus, o Senhor me dar esse privilégio de, mesmo limitado, poder abrir a Tua palavra, pregar a Tua palavra e poder, ó Deus, fazer com que os meus irmãos que aqui estão possam entender aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor já colocou na Sua santa e bendita palavra. Pedimos então que o Senhor fale, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, ó Deus. Consola os nossos corações, exorta a nossa vida, ó Deus, acalma o nosso coração, que essa palavra venha achaguarida, mas acima de tudo, que venha fazer com que cada um de nós possamos praticá-la quando sairmos da porta da igreja e encontrarmos o mundo lá fora, que jaz no maligno e precisa do nosso amor, o amor que é o amor de Cristo, um Cristo crucificado. Obrigado, Senhor. Assim oramos, em nome e por amor de Cristo. Amém.
Queridos, o Salmo 46 é um salmo bastante conhecido. Eu tenho pregado esse salmo em algumas oportunidades, porque Deus tem colocado no meu coração a perspectiva de poder estudar esse salmo e poder tirar desse salmo lições práticas e oportunas para a minha vida como cristão e também para a vida daqueles que estão na igreja. E nessa noite, meus queridos, eu espero em Deus que o Salmo 46 e aquilo que Deus, através do salmista, se fez revelar, possa alcançar o seu coração, possa ir de encontro com a tua vida e possa achar guarita, possa achar um lugar e um espaço de consolo ou para o consolo de Deus. Assim é a minha oração, até porque sei que esse salmo é um salmo tão conhecido, é um salmo tão lido, é um salmo talvez tão memorizado pelos irmãos da igreja, que provavelmente você olha e vai dizer assim: eu já sei muito sobre esse salmo. Será que tem alguma novidade que o pastor possa trazer e possa me ser útil? Então, eu espero que você esteja com seus ouvidos atentos e dê essa chance para que a palavra de Deus pregada possa alcançar e transformar o seu coração. Como eu sempre falo, para pregar de qualquer texto da palavra de Deus é sempre um grande desafio, até mesmo para os mais experientes, até mesmo para aqueles pastores que já têm 20, 30, 40 anos de experiência pregando a palavra de Deus. Quando abrimos a palavra de Deus, trememos e tememos, irmãos, porque ali está a verdade absoluta, ali está a revelação de Deus para o seu povo, ali estão as verdades que Deus quer que nós possamos não só entender, mas crer e viver. Não é diferente com o livro dos Salmos, mesmo que eu e vocês saibamos que o livro dos Salmos é um livro um tanto quanto especial. Não que ele seja mais importante do que os outros livros da palavra de Deus, mas ele é especial porque ele é um livro de cânticos. O livro dos Salmos são hinos que eram cantados, entoados pelo povo de Deus em situações específicas. E quando eu olho para o Salmo 46, quando eu busco informações sobre o Salmo 46, eu vou me deparar com a informação de que provavelmente, quase em 100% de acerto, que esse salmo era cantado nas peregrinações ou nas romagens que o povo de Deus fazia quando saía da terra onde estava morando, porque foram dispersos, né? O povo de Deus foi disperso. Então, quando eles voltavam para comemorar uma das 3 grandes festas que existiam ali em Jerusalém, em Israel, é provável que eles iam no caminho andando, porque naquela época não se tinha um meio de transporte muito avançado como se tem hoje, um automóvel, um avião, um navio, um trem. No máximo o que se tinha era um animal, um jumento, eu não sei, um animal para que pudesse levar ou a carga, ou as mulheres, ou as crianças nessas romagens. E é provável que em uma dessas romagens, ou nessas romagens, eles saindo das cidades onde eles moravam para poder comemorar uma dessas 3 grandes festas que eram celebradas ano após ano, onde o povo judeu fazia questão de, pelo menos em uma delas, poder estar presente, poder se fazer presente, poder adorar no templo, poder estar ali com os seus, não é? Com os seus compatriotas, com os seus irmãos. É provável que esse cântico tenha sido cantado nessas romagens. E é provável que esse cântico foi cantado e entoado porque não era fácil, irmãos. Imagine só o sol causticante na cabeça daquele povo, não é? Aquele clima hostil ali do deserto. Talvez
tendo que andar quilômetros e quilômetros. Talvez essa romagem, essa peregrinação durassem 2, 3, 4 dias até que eles chegassem da onde eles moravam até Jerusalém. E eu fico imaginando que em algum momento aquelas pessoas começavam de alguma forma a murmurar, a reclamar e a dizer: ora, por que eu estou aqui? Por que eu estou andando debaixo desse sol causticante? De repente, eu não poderia celebrar essa festa lá mesmo onde eu estava? Oh, que dureza! Oh, que vida horrorosa! E aí começavam ali. E provavelmente alguns mais centrados, não é? Alguns que realmente entendiam todo o significado da ida deles até Jerusalém, olhavam e diziam: olha, vamos dar um basta nessa murmuração, vamos dar um basta nessa situação aqui, vamos cantar. E provavelmente o Salmo 46 era cantado para que pudesse relembrar o povo de Deus que eles estavam reclamando, e desculpe usar o termo mais comum do dito popular, estavam reclamando de barriga cheia. Ora, será que eles esqueceram de tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles? Será que por causa de um sol causticante ou por causa de alguns quilômetros andando, isso é suficiente para eles começarem a reclamar? Porque o Salmo 46, queridos, o Salmo 46 é um salmo que lembra um fato que aconteceu há um tempo atrás. E é provável que o salmista que escreveu esse cântico, ele escreveu pensando exatamente nisso, em mostrar ao povo que nós não podemos esquecer de quem é Deus, do que Ele já fez por nós, do poder de Deus, da soberania de Deus, da majestade de Deus. Então ele se volta para um acontecimento lá atrás, ele lembra do milagre que Deus fez, da providência que Deus executou lá atrás, e ele escreve esse belíssimo salmo, que tem como título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Para os irmãos entenderem melhor que momento era esse que provavelmente o salmista lembrou, e isso foi inspiração para ele escrever, ou iluminação também para ele escrever o Salmo 46. É claro que toda a iluminação e toda a inspiração veio de Deus, mas Deus provavelmente fez ele lembrar desse ato. O que aconteceu foi que no ano de 701 a.C., existia um povo muito poderoso, chamado Assírios. A Assíria era uma grande potência, e o grande líder desse povo chamava-se Senaqueribe, que era um homem muito mau, era um homem que não tinha nenhum vínculo com Deus, ao contrário, era um homem idólatra, era um homem que adorava falsos deuses, era um homem que cultuava falsos deuses, era um homem que não tinha nenhuma intimidade e não gostava de que ninguém tivesse intimidade com o Deus Jeová, o Deus de Israel, o Deus que o povo hebreu adorava. E esse grande governador, esse grande líder, esse grande rei, tinha um grande exército. Um exército de 185 mil homens. Um exército que abalava, preocupava e deixava qualquer outro povo em espírito de terror e tremor. Porque quando ele avançava e quando se decidia que aquele lugar precisava ser conquistado, não sobrava pedra sobre pedra, porque eram 185 mil homens treinados, 185 mil homens que só tinham um motivo de vida: obedecer ao rei, cumprir as ordens do rei. E nesse momento o rei então decide invadir e conquistar o reino do sul. Lembra que o povo de Deus foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com 12 tribos,
o Reino do Sul com 2 tribos. E ali no Reino do Sul, em Judá, existia naquela época um rei chamado Ezequias. Tudo isso, irmãos, vocês podem acompanhar em 1ª e 2ª Reis. Tá? Faça feitos bereanos. Vai lá e comprova no texto. 1ª e 2ª Reis, você vai ver toda essa história sendo narrada, contada de forma muito, mas muito maravilhosa. E naquele momento o rei Ezequias, sabendo do que estava acontecendo, provavelmente porque aquela notícia já percorria os 4 cantos, de que Senaqueribe tinha mandado invadir Jerusalém, que Senaqueribe tinha mandado invadir o Reino do Sul, que Senaqueribe queria conquistar, era mais um povo, era mais um território que ele queria conquistar. E aquele exército de 185 mil homens estava marchando, estava caminhando, estava seguindo a passos firmes para a destruição, para matar quem se opusesse, para matar quem chegasse à frente. Provavelmente aquele homem escutou todas aquelas situações e é provável que, como qualquer outro homem, ele temeu aquela situação toda. Mas como ele também temia a Deus, buscava e lutava por estar na presença de Deus e por fazer a vontade de Deus, aquele homem então toma uma atitude, porque também estava sendo cobrado pelo povo. O que é que o Senhor vai fazer, ó Ezequias, nosso rei? O exército já está aí à porta, nós precisamos de algo. E ele simplesmente, ou de uma forma muito calma, muito clara, se é que nós podemos dizer que a calma existiu nesse momento, ele então provavelmente reúne todas as pessoas, ou provavelmente faz isso na presença de várias pessoas, e a atitude, o discurso, a palavra daquele rei Ezequias foi a seguinte: na realidade não foi um pronunciamento, na realidade foi uma oração. Lá em 2ª Reis, capítulo 19, verso 19, Ezequias orando diz assim: agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Repito, agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, naquele momento, o rei Ezequias deixa tudo nas mãos de Deus, volta ao palácio, provavelmente sobre as ofensas de muitos ali, especialmente aqueles que não acreditavam muito no Deus a quem Ezequias servia. Mas a atitude do rei, ao que parece, foi a mais adequada, a mais correta, porque ele sabia que se juntasse todos os homens de Israel, ele sabia que se juntasse todo o exército que tinha ali, ele não conseguiria sequer chegar próximo ao número de homens que tinham o exército de Senaqueribe e com o tipo de treinamento que o exército de Senaqueribe tinha. Então ele olhou e disse assim: essa peleja não é minha, essa peleja não é nossa, entregarei-a na mão do Senhor, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. E o Senhor nosso Deus, provavelmente naquela madrugada, provavelmente porque o texto diz antemanhã, provavelmente naquele íntere, entre a oração e o raiar de um próximo dia, atendeu a oração de Ezequias. E o texto diz que o Senhor enviou um anjo, e esse anjo fez com que 185 mil homens que estavam já sitiando a cidade, fechando as portas, deixando o povo em pânico, fizesse com que 185 mil homens caíssem por terra, sem que nenhum sangue judeu fosse derramado, sem que nenhuma criança judia fosse morta, sem que nenhuma mulher fosse morta, sem que nenhum homem daquela população fosse ferido.
e o seu sangue fosse derramado. O Senhor atendeu a oração de Ezequias, porque Ezequias, na sua oração, reconheceu o poderio de Deus, reconheceu a majestade de Deus, porque, mais uma vez, eu leio e digo: agora, Senhor, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, e que não existe outro Deus igual ao Senhor, nem no céu, nem debaixo do céu. Foi nesse contexto que o Salmo 46 foi escrito. Talvez não, certamente inspirado por Deus, iluminado por Deus, lembrando de toda essa situação, para que pudesse fazer com que ao ser cantado, ao ser entoado esse salmo, trouxesse à memória aquilo que poderia dar esperança ao povo. Deus é soberano. Deus é soberano. Mas aí você deve estar se perguntando: como é, pastor, o que é que isso tudo tem a ver conosco? Como vai ser? Vamos voltar para o texto? Vamos expor o texto então, para eu poder entender aonde o Senhor quer chegar em toda essa situação. Por isso eu quero que você retorne ao texto. Se você fechou, abra de novo no Salmo 46 e vamos ler versículo por versículo, vamos entender quais são as características importantes, quais são os valores importantes, qual é a mensagem de Deus ao nosso coração através do Salmo 46, que foi um salmo entoado, escrito, composto para que o povo de Deus não esquecesse quem era Deus e o poder que Deus tinha. Pois bem, o texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto, queridos, é a afirmação central, única, exclusiva, poderosa, que o salmista escreve. Ele faz questão de enfatizar algo que Deus é. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O objetivo logo no primeiro verso, o objetivo logo na primeira estrofe, o objetivo logo na primeira frase desse cântico, era mostrar ao povo quem Deus era, para que o povo não esquecesse desse Deus que o tirou da terra do Egito, da escravidão, e durante muitos e muitos anos os guiou no deserto até chegar à terra prometida. Um Deus que supriu todas as necessidades, um Deus que de dia os protegia de tudo que era do sol causticante, de tudo aquilo que era hostil, à noite que protegia também do frio, que dava o alimento, que dava a iluminação para que eles pudessem prosseguir. Um Deus que em todo momento se fez na vida e na história do seu povo presente, poderoso, soberano, Deus Criador. Então ele chega e diz: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Provavelmente porque alguém, olhando aquela situação, poderia estar dizendo: acabou, não tem mais nada. Ali está o exército de Senaqueribe, acabamos, morremos. Não tem mais escapatória. Lembra quando a situação está ruim e você chega e diz: não, acabou, agora não tem mais jeito. Aí vem a palavra de Deus dizendo assim: olha, Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, quer tribulação maior do que aquela? Saber que daqui a poucos instantes você e sua família provavelmente estariam mortos, ou se não, seriam capturados para serem escravos novamente. Quer situação mais atribulante do que essa? É claro que, trazendo para o nosso contexto as doenças, as enfermidades, as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nos faz olhar e dizer: ah, essa tribulação aqui é bem maior do que aquilo ali que eles enfrentaram. Porque não é fácil, irmãos, enfrentar as doenças de hoje. Não é fácil enfrentar um câncer. Não é fácil enfrentar uma enfermidade que vem, bate na sua porta, sem nenhum aviso prévio. E até você olha e diz assim: meu Deus, onde o Senhor está?
Eu faço tanto por ti. Eu faço tanto por ti. Por que isso está acontecendo agora comigo? E Deus continua dizendo, olha, eu sou o teu refúgio e fortaleza. Se uma certeza você tem que ter nessa vida, é que eu te protejo. É que eu não vou te deixar à mercê da sorte. É que eu sou a única proteção, a única situação em que você vai se sentir seguro, porque quando o texto diz refúgio e fortaleza, é como se o salmista estivesse dizendo a mim e a você, um lugar intransponível. Deus nos assegura num lugar intransponível. Mas o texto continua, irmãos. E aí nós vamos ver no verso 2 que diz assim, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Eu vou ler o 3 porque tem o mesmo sentido. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui, meus irmãos, o salmista faz um jogo de palavras, uma analogia. Ele usa um sentido figurado, que são de catástrofes naturais, para poder fazer uma comparação com aquela tribulação horrenda e horrorosa que o povo de Deus, com o exército de Senaqueribe, iria enfrentar provavelmente. É como se ele estivesse fazendo uma comparação e dizendo aquilo ali é semelhante a um terremoto, é semelhante a um maremoto, é semelhante aos montes se abalarem, é semelhante à fúria do mar, é semelhante aos montes estarem se estremecendo, é semelhante a uma catástrofe natural, a um tsunami, a um terremoto. E ele usa isso para poder dizer, mesmo assim, Deus continua sendo refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que todas essas coisas estejam acontecendo, ainda que a doença tenha batido na porta da minha casa, ainda que a infidelidade tenha batido na porta do meu casamento, ainda que. E você complementa, talvez, com tudo aquilo que você esteja vivendo hoje. Mas o texto, então, continua no verso 4. E no verso 4 ele diz assim, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quando nós vamos analisar esse texto, nós vamos perceber que talvez na sua Bíblia sem comentário, que talvez seja a melhor Bíblia que você tem que ter, porque às vezes quando a Bíblia vem cheia de comentário, tá? Isso é uma posição muito minha, cheia de comentário, a gente fica viciado naqueles comentários, e a gente às vezes acha o comentário lá embaixo mais importante do que o texto que está em cima, que é o principal, revelado por Deus, palavra de Deus ao nosso coração. Mas quando nós analisamos, quando buscamos as enciclopédias, quando buscamos os comentários bíblicos, quando buscamos tudo aquilo que está à nossa disposição e que explica minuciosamente os detalhes da palavra de Deus, nós vamos ver que quando ele fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e no verso 5 ele complementa dizendo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. É o seguinte, irmãos, é provável que ali, como a escassez de água era muito viva, muito real, muito presente, era uma região desértica, irmãos. E, ao que parece, ali no meio da cidade, ali no meio de Jerusalém, não se tinha uma fonte natural de água. E, ao que parece, quando a gente estuda toda a estrutura de Jerusalém, é que existiam fontes, ou talvez uma fonte central, onde dutos subterrâneos traziam água de outras fontes mais afastadas da cidade, para que pudesse abastecer o povo ali no centro da cidade sem ter que eles
sem eles terem que se deslocar até aquela distância toda. Então é provável que existisse ou essas fontes ou essa fonte. E essa fonte era tão querida, não adorada, mas era tão querida porque ela dava o sustento à vida daquelas pessoas, porque a água é um elemento importantíssimo, imprescindível. Sem água, o ser humano não consegue sobreviver. Os estudos dizem que o nosso corpo ele é feito predominantemente de líquido. A água é muito importante. O homem não consegue sobreviver. E quando ele faz quando ele chama a atenção para isso, dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ou seja, porque é dali que sai a água que eles bebem, que eles tomam, que eles fazem as comidas, que eles sobrevivem. Por isso é que ele diz, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Assim, ele faz uma comparação, fazendo com que Deus, ou aquela fonte, se comparasse a Deus. Do mesmo jeito que o judeu lá achava aquela fonte tão importante, Deus também é importante. E mais ainda, quando a gente percebe estudando, que na estratégia militar, ou na estratégia militar de Senaqueribe, ele provavelmente descobriu esses dutos e entupiu esses dutos para que o povo ficasse ainda mais desesperado. Para que o povo ficasse ainda mais desesperado. E é provável que aquela fonte não tinha mais água. E aí Deus se coloca dizendo, eu sou essa fonte, eu estou no meio de vocês. E o texto diz, jamais será abalada essa cidade, jamais será abalado o meu povo, pois eu, Deus, os ajudarei desde antemanhã. E é provável aqui que quando o salmista esteja falando antemanhã, seja provavelmente fazendo referência à descida do anjo no momento em que 185 mil homens caíram por terra mortos, como no estalar de dedos ou num piscar de olhos. Porque foi ali, quando eles menos esperavam, que Deus agiu, que Deus derrubou, que Deus derrotou, que Deus se fez presente. Deus, queridos, não é um Deus ausente. A fonte secou, Deus não seca. Deus é a nossa fonte de água viva. Nele nós bebemos, nos saciamos e continuamos bebendo, e Ele nunca vai deixar de jorrar essa água viva, porque Ele mesmo é essa água viva. Além de aprendermos que Deus é esse rochedo, essa fortaleza, que Deus é essa segurança, nós precisamos entender também que Deus é um Deus presente e que mesmo que as circunstâncias estejam terríveis, mesmo que as circunstâncias estejam horrorosas, mesmo que você já tenha perdido a esperança, mesmo que alguém já tenha decretado para você que não há mais jeito, Deus se faz presente. E mesmo que não haja mais jeito, eu preciso me lembrar do que diz Paulo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Mas o texto continua, irmãos, e o verso 6 diz assim, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Provavelmente o verso 6 ainda em referência ao anjo e a providência e o milagre de Deus e a atitude soberana, poderosa de Deus. Não importa, nações vão gritar, nações vão espernear, reinos vão se abalar, mas Deus faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. Quem se opõe a Deus não tem como ganhar, não tem como ter vitória, não tem como conquistar. O Senhor dos Exércitos, verso 7... O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E mais uma vez o salmista volta a dizer, quem é Deus, refúgio, e onde Deus está, no meio de nós. Deus não nos abandona.
Deus não nos deixa a mercê. Na realidade, irmãos, o que acontece é que somos nós que tentamos, no nosso egoísmo, na nossa prepotência, na nossa altivez, na nossa arrogância, no nosso pecado, nós tentamos viver longe de Deus, achando que em certas situações eu posso decidir, eu posso fazer sem a dependência de Deus. Sem a dependência de Deus. Aí nós tentamos nos afastar, e até talvez nos afastemos. E aí depois, quando o barco está à deriva, a tempestade vem, você diz, Deus me abandonou, mas será? Será que foi isso mesmo? Ou foi na sua tentativa humanista, que nós vimos hoje muito bem colocado pelo reverendo Cláudio, falando sobre a reforma protestante, que nasceu esse ideal, essa ideologia, de uma maneira nobre, mas que depois foi se pervertendo e coloca hoje o homem na frente de Deus, o homem no lugar de Deus, o homem como centro de todas as coisas. E quando essa ideologia se impregna na nossa mente, nós começamos a ter atitudes de autossuficiência, de que eu posso, de que eu quero, de que eu faço, e não tem ninguém que faça com que aquilo que eu quero seja revogado ou não aconteça. Mas na realidade nós precisamos depender de Deus, porque Ele está conosco e Ele é o nosso refúgio. E a partir do verso 8, a palavra de Deus diz ainda, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. É possível que isso aqui esteja sendo correlacionado com o momento de toda a destruição daquele exército. O mais interessante é que se você continuar lendo lá em 2 Reis, você vai ver que Senaqueribe foge, não é? Porque foi talvez dos poucos que sobreviveu àquela situação. Mas não sobreviveu por muito tempo, porque no primeiro lugar onde ele chegou, na primeira situação onde ele chegou, na cidade, enfim, ali naquele povoado onde ele chegou, ele foi morto pelo seu próprio filho. Ele foi morto pelo seu próprio filho. Porque Deus, irmãos, põe termo à guerra. Aquele homem se levantou contra Deus. Aquele homem se levantou contra o povo de Deus. É claro, irmãos, que eu não estou aqui pregando a teologia da prosperidade. Por favor, irmãos, não pensem nisso. Não pensem que eu estou aqui pregando que a partir de agora, por causa desse texto, você não tem mais problema, você não vai ter mais dificuldade. O que eu quero dizer a você é que é no meio da dificuldade que você pode ver todo esse poder, toda essa majestade, toda essa presença de Deus, essa fortaleza e esse refúgio, esse socorro bem presente nas tribulações. E ele diz, vinde, contemplai as obras que o Senhor efetuou, que assolações efetuou na terra. O verso 9 diz, Ele, Deus, Jeová, põe termo à guerra até os confins do mundo. Quando ele diz por termo à guerra, ele está se referindo, ele acaba, ele destrói, ele aniquila o nosso inimigo. E quando nós pegamos esse texto e apontamos para Cristo, nós vamos ver que Deus já pôs termo à nossa grande guerra. E qual é a nossa grande guerra, irmãos? É contra o pecado, porque nós somos por natureza pecaminosos. Mas quando Deus envia o seu Filho, quando Deus oferece aquilo que o céu tem de melhor para aquilo que a terra tem de pior, nós os pecadores, Deus pôs termo à guerra. Por isso que Romanos capítulo 8, verso 1 e 2 diz, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Não há mais condenação.
Outrora nós éramos trevas, agora somos luz no Senhor. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Assim como Deus pôs fim àquela guerra lá com Senaqueribe, com aquele exército, Deus também já pôs termo à nossa grande guerra, ao nosso grande adversário, o pecado. Deus já morreu na cruz e isso já é suficiente, irmãos. Daqui a pouco nós vamos celebrar a mesa do Senhor, a Eucaristia, que é símbolo disso, que nós estamos celebrando exatamente. É um ato em memória, é um memorial, nós estamos lembrando daquilo que mais maravilhoso aconteceu na nossa vida. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo pagou o preço. Ele foi o nosso Cordeiro Pascal. Ele nos substituiu. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a culpa pelo pecado. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Por isso, o verso 10 diz assim: aquietai-vos. Fiquem tranquilos, sosseguem, porque eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Por mais que o homem procure solução, especialmente para a sua situação de depravação total, não vai adiantar, seja o maior esforço que ele venha fazer. Por isso é que Deus diz: aquietai-vos. Ezequias sabia que se ele fizesse o maior esforço possível, não seria possível, porque ali estava o maior, o melhor, o mais temível exército daquela época. Por mais que você se capacite, por mais que você se encha de armas e de artifícios para poder combater o pecado, o diabo, a carne, você não vai conseguir só pela obra vicária de Cristo. Por isso é que nós podemos olhar para esse texto, apontar para Cristo e dizer que Deus pôs termo à nossa guerra. Por isso é que nós precisamos nos aquietar e dizer: Senhor, a salvação a ti pertence. É o Senhor quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E finalmente o verso 11 diz: o Senhor dos exércitos, e provavelmente repetindo e enfatizando o verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, irmãos, que mensagem maravilhosa. Que hino espetacular. Eu fico imaginando como é que os judeus cantavam esse hino, sejam nas suas peregrinações, andanças, ou mesmo em suas casas, em seus momentos de adoração a Deus. Deveria ser maravilhoso. Pregar sobre um Deus que é fortaleza. Cantar sobre um Deus que é presente. Louvar a um Deus que pôs termo à guerra e aniquilou o inimigo. É assim que nós deveríamos ver e viver a nossa vida cristã, irmãos. Olhando para cima e vendo Deus como refúgio. Olhando ao nosso redor e enxergando que Deus se faz presente. Talvez você não possa tocar, talvez você não possa vê-lo, mas Ele está presente. Nas circunstâncias, na providência, em tudo aquilo que Ele tem feito por mim e por você. E além disso, louvar a Deus pelo maior presente de todos. Porque se Ele pôs termo à guerra lá em 700 a.C., Ele já pôs termo à guerra hoje. O nosso maior inimigo está destruído. Não há mais poder sobre nós do pecado. O pecado pode até ainda estar ao nosso derredor, ainda a tentação. Mas como aprendemos no congresso na sexta-feira à noite,
esse passarinho chamado pecado não pode mais fazer ninho na nossa cabeça, porque ele não tem mais poder sobre nós, porque agora vivemos na dependência do Espírito, regenerados, convertidos pela obra vicária de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, eu espero que essa palavra, lida, exposta, pregada, alcance o seu coração, e você saiba que Deus é refúgio, você saiba que Ele está presente, mas acima de tudo, que Ele já lhe deu o maior presente de todos, a salvação em Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que ela possa encontrar guarida nos nossos corações, mas acima de tudo, que nós possamos praticar todas essas verdades na nossa vida. Oramos assim e agradecemos pela fortaleza que Tu és, pela Tua presença constante em nossas vidas, mesmo quando tudo não vai bem. E mais, ou acima de tudo isso, obrigado, Deus, pela salvação que eu não merecia, mas por amor o Senhor me deu. Isso chama-se graça, favor imerecido. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus, que me salvou e me substituiu naquela cruz. Assim oramos, gratos com o coração alegres, em nome de Jesus. Amém.